Irmãos, nosso tema é o tema do trimestre, Família, Projeto de Deus, é o tema do trimestre. Toda quarta-feira, quando o pastor Arildo estiver ministrando, vai aparecer esse tema aí. Quarta-feira já apareceu, hoje também. No culto de domingo à noite, o culto solene, vai aparecer um outro título, como os irmãos já receberam aí na agenda da semana. Então, quando fala lá, Reverendo Arildo, Família, Projeto... já vi isso? Não, você não viu. Esse é o tema do trimestre, o que vai acontecer aqui será novo. Para depois você falar assim, não vou à igreja porque o pastor já falou isso na quarta-feira. Não vou na igreja porque domingo passado falou. Então, e se alguém te perguntar, você que está aqui presente, você que está nos ouvindo, já sabe. Olhou ali embaixo, Reverendo Arildo, Família, Projeto de Deus. Não é a mesma coisa da semana passada, será algo novo que Deus vai colocar no nosso coraçãozinho e será surpresa para nós no dia aqui de nossa liturgia. Estamos preparando, não desta feita, mas para a próxima semana, quando estivermos aqui, leituras devocionais da semana que eu vou colocar no grupo, para vocês situar mais ou menos o que vai acontecer na próxima leitura, quando o pastor Arildo estiver à frente da escola dominical, ok? Nós vamos ter esse compromisso já a partir dessa semana, mas semana que vem não sou eu aqui, é o presbítero França, eu estarei em Sotelco, então na última semana que vamos retornar aqui, se Deus quiser, ok? Vamos lá então, como você não sabe onde que nós vamos ler, convido a você a ir lá no início, onde tudo aconteceu e por que nós estamos aqui. Tem uma origem, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo 27 e depois nós vamos no capítulo 2, ler a partir do verso 18. Qual é o tema do trimestre? Leia para mim, igreja. Família, projeto de quem? Não é projeto do Arildo, não é projeto da IPB Glória, é projeto de quem? De Deus, ok? Guarda um pouquinho o texto aí que eu falei para ler, Gênesis 1, versículo 27, depois Gênesis 2, a partir do 18. Pedi a orientação ao Carlinhos. Carlinhos, ele é projetista, engenheiro, projetista, essas coisas todas, fazem muito projeto. E ele tem que calcular todas as coisas, enfim, tal. É isso, Carlinhos? Pastor, eu sou projetista profissional, mas esse jeito sou eu não. Não, isso aí não é você não. Graças a Deus que não é você, cara. Graças a Deus que não foi você que projetou a família. Foi Deus que projetou. Você projetou outras coisas. Carlinhos, perguntinha. Quando você faz um projeto, encerra um projeto, você fala assim, tá feio ou tá bonito? Eu atendo. Não, uma pergunta só. Fez um projeto, tá feio ou tá bonito? Você terminou a prancheta, o que você fala para si mesmo? Muito bonito. Tá muito bonito. Quando você termina o projeto, você fala, tá bonito. E esse projeto vai o quê? Suportar ou não suportar? Vai suportar. Você assina embaixo. Bota o seu CPF ali. Garante o negócio. Tá jóia. E durante a existência do seu projeto, você deixa alguma recomendação de manutenção do projeto? Manutenção. Tem, né? Tem que ter? Ou seja, você não faz um projeto que ele seja suficiente para o resto da vida sem manutenção? Não. A recomendação manutenção pelo mínimo 5 anos. Quanto? Em 5 anos. Será que é isso? Tem que fazer manutenção? Você não garante a vida toda, não? Claro, está garantido, mas... Aí você me enrolou. Eliseu também. Eliseu é um... Como é que eu vou falar? Ele é um empresário, mas é um... Está faltando o nome aqui, rapaz. Psicólogo não. Na área... Psicólogo sim, com certeza ele é. Não, é aquele que fala que vai criando coisa, todo dia que inventa um negócio para fazer. Hoje sumiu. Não, na área do comércio, todo dia tem... Está em moda aí, todo mundo quer fazer. Jesus. Não, Instagram não, você é... fugiu. Holt não, é ele. Quem cria empresa, esse negócio, todo dia está fazendo um negócio. Empreendedor. Ore por mim, irmãos. É empreendedor. Esse cara aqui tem uma visão tremenda, né? Lá atrás começou e foi subindo. Ele tem os seus projetos. Quando você faz o seu projeto, você fala que é bonito? Agora que passou. Já te volta aí, guarda aí um pouquinho. É bonito? Você faz propaganda dele? Faz. Você garante? Garanto. E tem manutenção também ou não existe manutenção, cuidado nenhum, nada? O cara pode jogar tudo que quiser lá dentro? A revisão tem que ser feita para usar o carrinho. Tem que fazer uma revisão também? Ih, rapaz, sério? Sério? Só vou voltar o Carlinhos, senão vai ficar bicudo.
Ele é o mais velho, sabe como é que é, né? É um projeto antigo da igreja. É um projeto antigo da igreja, eu tenho que fazer manutenção dele, senão estraga o negócio. Fala agora, fala, homem. Eu trabalhei no Senai há muitos anos. Rapidinho, por favor, não vai contar a história quando nasceu, não. Hã? Eu fui professor de engenheiro SI. Aham. Pensei em falar. E todos esses prédios que estão caindo, todos esses prédios dessas máquinas. Então, antes de comprar um prédio, converse com o Carlinho. Ele tem uma dica boa. Antes de você comprar... Exaltino, cuidado, Exaltino. Vai vender nada aí, conversa primeiro lá. Você ouviu, não vou nem repetir, porque tá na transmissão. Fala, minha irmã, por favor. A Expedita, perguntar a ela também? Ela é também? Expedita. Não. Eu quero é saber, né, Expedita? Você faz os seus projetos, você acha bonito? Maravilhoso? Hã? Você conversa e faz. E você garante essa belezura pro resto da vida? Ah, não, agora não. Ó, Magali, essa conta é sua, hein? Essa conta é sua, Magali. Vem logo aqui, vem logo. Você que está em casa, atenção. Vem aqui. Vem as duas aqui, vem a senhora também. Você que está em casa, calma, você vai compreender o que está acontecendo aqui. Vem cá. Culpa da Magali. Depois você em casa liga para Magali, hashtag Magali. Olha aqui, ó. Eu já tinha visto. Vem cá, vocês duas. Vem cá, para todo mundo ver. Ah, e você que está em casa aqui, ó. Essa irmã faz e essa aqui assina embaixo. Olha que arte. Ó. Olha que benção. É empreendedorismo, não é isso? É empreendedora também. Essa é a Elza. Minha mãe? É a Ana da Frozen. Hã? E essa? É a Ana da Frozen. Ana. Aquele filme, A Ana e a Elza. A Elza eu quero que é da minha filha, da minha mãe, em nome da minha mãe. Tá vendo aqui? Agora eu pergunto uma coisa para a senhora. Isso aqui vai ficar bonito assim o resto da vida? Não. Não? Vai não. E o que faz para mantê-la bonita? Se não cuidar, Ah, tem que cuidar também? Vocês me decepcionam. quase tudo. Não, sério. Vocês não conseguem fazer um projeto que fique bonito e perfeito o resto da vida? Que não exija manutenção, cuidado, zelo, não? Não, vocês não são tão eficientes assim. Pode assentar. Pode assentar. Mas me ajudou muito. Como vocês me ajudaram hoje? Como vocês me ajudaram? Irmã, obrigado, viu? O nome dela eu esqueço. Obrigado, dona Ilka. Obrigado, Gilca. Obrigado. Vocês me ajudaram muito hoje. Como vocês me ajudaram? Então, depois desse momento comercial, né? E também, mas serviu para ilustrar o que nós vamos falar, vocês perceberam que na linguagem humana nossa, todo o nosso projeto, uma vez feito, realizado, no primeiro momento você fala, graças a Deus, joia, bonito. Não é isso, Ilka? Não é isso, Carlinhos? Não é isso, Eliseu? Não é isso, Magali? Essa irmã também, a Márcia, show de bola. Aquela lá, então, a Célia. Falar aqui de nome, tem que falar de todo mundo. Essas mulheres aqui da SAF, vai ter aí a feirinha de arte, não vai ter? Vocês vão ver o que é. Mas o que eu quero trazer para nós aqui, todo projeto do ser humano feito, que você já fez, precisa de manutenção. Senão, corre risco de quê? Cai. E a família? Projeto de quem? De Deus. Requer manutenção ou não? E as regras de manutenção estão aonde? Na palavra. Então veja bem, nós vamos ler isso na palavra de Deus para tirar dúvida da origem familiar, de quem verdadeiramente é o projeto da sua família, da minha família, da nossa família hoje. Isso está nas Escrituras. E esse projeto ele só vai ter o valor e vai ter o discernimento necessário pelo qual foi criado para quem crê. Para quem crê. Senão será um livro de fábulas, de curiosidade humana. Mas nós cremos que a família, de fato, é um projeto de Deus. Quem criou foi Deus, não foi seres humanos, não foi pessoas humanas, não foram os anjos, arcanjos, nem demônios.
Quem criou a família foi Deus. Amém, igreja? Amém. Então vamos ver isso na Bíblia, para ver se é isso mesmo. Você crê que a Bíblia é inerrante, não é isso? É a palavra de Deus, então está na Bíblia. Primeiro versículo, Gênesis 1. A cronologia não está exatamente na Bíblia. A Bíblia não traz uma cronologia, tá bom? Mas para nós entendermos aí. Gênesis 1, versículo 27. Vamos ler junto, igreja? Todo mundo junto? Olha lá, está aí aqui no quadro. Vamos lá? Criou Deus, pôs o homem, a sua imagem, criou. Homem, Deus criou. Então, nesse primeiro momento, Gênesis, através de Moisés, escrevendo, ele vai relatar ao povo de Deus, por revelação divina, como que tudo aconteceu. Porque Moisés não estava lá, presente na criação. Deus estava lá. Deus é que fez. Então registra aí, Moisés, para o meu povo, como que começou a história da humanidade. Então está dizendo que ele, Deus, pois, primeiro criou o homem, é assim que nós sabemos, assim que a Bíblia diz, não vou ler todo o capítulo, que demora, né? A sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher. Então Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Guarda isso aí. Para que Deus criou? Vamos lá então agora para capítulo 2, pula aí um pouquinho. A partir do verso 18, vamos ler junto moderadamente, está ali, vai mudando devagarzinho, tá? Porque eu vou ler por ali para mim não antecipar nada. Pode olhar aqui para o quadro você, para não olhar para a Bíblia, olha para cá, para lermos juntos. Vamos lá, todo mundo junto. Diz mais o Senhor Deus, não é bom que o homem far-lhe-ei uma que lhe seja idônea. Então, peraí, homem, casado, e você que pretende casar. A sua atual esposa e a sua futura esposa foi criada por Deus, projeto de Deus. Começa por aí. Esposa, o seu atual esposo, esse atual esposo me fica ruim, né? Me corrija aí. Seu único esposo, é isso? Me ajuda aí, os universitários aí. Como é que eu falo isso? Estão entendendo, né? É um só, não é que você teve 2, 3, por favor. Eu sei que eu errei aqui, feio, mas vamos caminhando, vocês entenderam a lógica da coisa. Então, irmãzinha, o seu esposo, né? Ou o futuro esposo para quem está solteiro, quem o criou? Deus. Então ele é projeto de quem? De Deus. Então estamos lá, vamos seguindo aí, versículo 19, vamos lá. Havendo, pois, o Senhor Deus, estamos juntos, vamos lá, igreja, escola dominical. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome? Então você nunca reclama porque a vaca é vaca, e nem o burro é burro. Porque Deus criou todas as coisas, projeto de Deus, concorda? A Bíblia está falando. E aí ele falou assim, ô homem, está aí todos os bichos da terra, batiza eles, dê o nome. Então se você não gosta de um nome de um animal, não culpe Deus, culpe o homem, se não ficou tão fofinho como você queria. Que quem deu o nome aos animais foi quem? Adão. Mas Deus assinou, falou assim, tá ok, perfeito, é desse jeito aí. Não há registro na Bíblia que Deus chamou Adão num canto e falou assim, muda esse nome aí, cara, ficou muito ruim. Negativo. Os nomes que estão aí, à luz das Escrituras, quem deu foi quem? Adão. Quem criou os animais foi quem? Deus. Mas quem deu o nome? Então veja bem, projeto de Deus, família. O homem já começa a perceber que ele tem participações em tudo que Deus fez. Em tudo que Deus fez. Ele não é mero ouvinte, assistente. Ele é co-participante. Ele participa daquilo que é impossível a ele, criar um animal, fazer aparecer do nada um animal, ele não faz, Deus faz. Mas aquilo que é possível ele fazer, Deus fala, agora é com você, Adão. Então sua família é um projeto de Deus que você não consegue projetar. Mas Deus falou para você, homem, falou para sua mulher, agora cuida. Agora cuida. A sua esposa está aqui, você não poderia criar a sua esposa, eu criei. Aqui está o seu esposo, você não poderia criar o seu esposo, eu criei. Agora cuida. Você pode dar o nome que quiser à sua esposa, se ela aceitar. Fofinha, amada, amor, né? Se você não gostou do nome de batismo dela, né? Não vou comentar nome, viu? Por favor, hoje não se comenta isso. Mas às vezes depois você começa a tratar carinhosamente, bem, né? A minha esposa me chama de marido, quando chama de Arildo o negócio ficou feio. Mas é marido, Almeida, essas coisinhas assim.
que eu já sei que é o tratamento carinhoso que ela tem por mim. Mas quando chama Arildo, eu falei assim, ih, sujou, já vou orando e jejuando, que a baixinha lá fica brava. Tá? Foi Deus que fez ela para mim. Mas agora eu tenho que cuidar. Foi Deus que me fez para ela, mas ela também tem que cuidar. Entenderam isso? Projeto de Deus, o impossível Deus fez, o possível você pode fazer. Perfeito? Versículo seguinte, vamos lá? Todo mundo junto, hein? Deu nome ao homem domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Meu Deus, que dureza. Nós, nessa fase da vida, era muito difícil para o homem. Que coisa horrível. E como eu louvo ao Senhor, porque Ele é perfeito. E como o seu projeto não deixa o homem capenga. Você imagina, homem de Deus, você que está aqui, só nós dois, que as mulheres não nos ouçam. Você imagina, depois de um dia de trabalho, cuidando de todas as coisas que Deus fez, e não foi pouca coisa, olhar para todos os lados, o leão está alimentado, as plantas estão regadas, na linguagem humana de hoje, tá? Mas claro que era muita coisa, né? Toda a administração do Éden feita em dia, ele chegar e falar assim, olha para a leoa e para o leão, cheio de charmosos, assim, beijando um, carinhando o outro, pulando um, rodando com o outro. Vamos trazer para uma linguagem nossa hoje. Olha o gatinho um embolado com o outro, lá, para cá, o cachorrinho, né? E ele ali olhando, poxa, eu cuido disso tudo e não tem com quem rolar para lá, nem rolar para cá, e nem coçar a cabecinha, nem nada. Estou cansado, estou estressado porque o dia foi muito grande e eu não tenho ninguém, né? Ninguém pode secar o meu suor do dia, ninguém pode ouvir as maravilhas que Deus fez, como que Deus foi misericordioso, cuidando das coisas, nos seus mínimos detalhes, né? Aquelas coisas boas que você gosta de compartilhar. Vou falar para a árvore, vou falar com o leão vai olhar assim para mim e pirou o cabeção. É isso, né? O homem estava sendo assim extremamente útil e necessário, mas ao mesmo tempo extremamente solitário. Ah, irmãos, ali eu acho que era uma vida dura para nós, né? Estava faltando alguma coisa, não estava? Aí o que Deus fez? Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Antes de entrar lá na outra parte, veja bem, não achava o quê? Todavia não se achava porque não fora criada ainda, embora lá no capítulo 1 diz que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele. Mas nesse contexto aí, por isso que eu falo que cronologicamente não está de acordo, né? E ali ainda não havia sido criado, nesse contexto de Gênesis 2, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então a primeira palavra ali que nesse projeto de Deus é o seguinte: o homem foi criado, o homem estava sendo útil, necessário, estava dentro do projeto de Deus, e agora esse projeto precisava ser acabado, mas acabado de uma forma perfeita. Faltava alguma coisa, ou faltava alguém. Então, faltava auxiliadora, mas que lhe fosse o quê? Idônea. O que é idônea, irmãos? Auxiliar todo mundo sabe. O que é idônea? Uma pessoa idônea, o que é? Correta, digna, integridade, etc. Todos esses sinônimos, né? De boa conduta, de bom comportamento, de bom relacionamento, tudo de bom está dentro dessa palavra idônea. Idônea. Então veja bem, a primeira preocupação de Deus não é uma auxiliadora qualquer. Muitas pessoas podem até te auxiliar em algumas situações, mas não são idôneas, confiáveis. Você sempre fica com o pezinho atrás, não é isso? Mas Deus, quando olhou, lhe faltava uma auxiliadora idônea. Olha o projeto de Deus. O dicionário diz que aqui convém. Aqui convém? Aqui convém perfeitamente. Opa! Aqui convém perfeitamente. No caso aí, aquela que convinha perfeitamente a quem? A Adão. A família. Ao lar. Então, irmã, antes de passar para o versículo seguinte, fala no ouvidinho do seu esposo hoje assim, ó. Como é que fala aí? Perfeitamente. Eu sou a pessoa perfeita para você. Pronto e acabou. Fala assim para o maridão. É isso aí. Idônea. Deus te fez assim para ele. Eu sou perfeita. Ponto e acabou. É perfeita. É.
é adequada, se ajusta e que é perfeita em todas as coisas. Nós vamos ver isso mais na frente lá, no finalzinho desse capítulo aqui. Esse é o projeto de Deus. Não foi um projeto para caminhar errado, foi um projeto para caminhar bem. Família é um bem de Deus, é um favor de Deus, dado ao homem. Não é brincadeira, não é uma aventura. É coisa boa, vindo de Deus para nós. Da mesma forma, o homem pode dizer para a mulher: eu sou a pessoa perfeita para você, eu sou idôneo para você. Eu estou perfeitamente ajustado a você e vice-versa, porque nós vamos ver isso lá na frente. Você não pode olhar para o seu marido ou olhar para a sua esposa e dizer assim: você tem um defeitinho aqui. Não, isso não tem. Talvez esse defeito foi acontecendo por falta da manutenção, do cuidado. Mas que ele te deu perfeito, te deu. Vice-versa. Ok? A Delma foi, né? Não é mais não, né? Não é mais não? Agora é, né? Continua sendo. Benção. Está vendo? Muito perfeita. Oi? Ah, não era não? Então vamos lá, versículo 21. Vamos lá, igreja. Então, vamos lá junto. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, um detalhe da criação da mulher: o homem foi feito de quê? O que a Bíblia fala lá em Gênesis 1? Né? Da matéria-prima que Deus criou, fez o barrinho lá, fez um bonequinho, na linguagem nossa, soprou o fôlego de vida e se tornou homem, ser vivente, a imagem e semelhança de Deus. A mulher foi um pouquinho contrário. Olha a perfeição de Deus. Deus não poderia pegar o barro de novo e fazer lá um corpo, uma bonequinha bonitinha, né? Soprar e dar folha e falar assim: Adão, está aí a sua esposa, Eva, está aí o seu esposo. Poderia? Poderia, ele é Deus. Mas ele faz algo singular, único. Daquilo que já existia, que era perfeito e a sua imagem, ele tira ali uma matéria-prima, que a Bíblia fala que é a costela, uma parte da sua costela, e cria o quê? A mulher. Então a mulher, na minha linguagem, no meu entendimento, ela é a obra-prima da obra-prima de Deus. Ela tem um valor dobrado. Ela é criada de algo que já era perfeito aos olhos de Deus. Olha que detalhe. Olha como Deus faz as coisas. E aquilo que era a obra-prima das obras-primas, aquilo que era mais perfeito do que o perfeito, Deus fala assim: Adão, vamos ver o próximo versículo? Lá o próximo versículo. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Próximo versículo. E disse ao homem: vamos lá, igreja, agora sim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, por canto do varão foi tomada. Adão tomou conhecimento que foi dele. Estava dormindo, mas Deus estava agindo. Então, homem, fica tranquilo quando você dormir ao lado da sua esposa. Deus está agindo. Não se preocupa, dorme tranquila. Dorme tranquilo, Deus está agindo. E quando você acordar, você vai ver uma coisa melhor do que aquela que você estava vendo antes de dormir. Certinho? Só pela fé, né? Quando eu falo umas coisas assim, tem gente que fala assim: creia nisso, é de Deus. Foi assim que Deus fez a família. Você dorme, quando acordar vai ter algo melhor do que ontem para você, a mulher. Ah, mas um detalhe: quem deu o nome? Quem deu o nome? A mulher. O homem, está lá. Ó. Chamarás o quê? Disse o homem: esta afinal, ele está falando, é osso dos meus ossos, é dele. A carne da minha carne, saiu da costela. Chamar-se-á o quê? Varoa. Homem e mulher, Deus criou. Aí já começamos a olhar uma coisa muito mais séria do que nós pensamos. Não existe outra forma de vir o casamento e a família se não for entre um homem e a mulher. Um casamento, ou qualquer outro nome que a sociedade esteja dando hoje, se for diferente do homem e da mulher,
Não veio daquilo que já era perfeito para ser melhor perfeito. Vai dar ruim. Se o perfeito para aquilo que foi aperfeiçoado, e foi a mulher que veio criada do que era perfeito de Adão, e se a manutenção não for muito adequada, dá alguns probleminhas na caminhada, você imagina uma família que supostamente quer ser chamada de família, criada com um projeto humano, sem o cuidado, sem o projeto de Deus. A estrutura familiar que nós estamos vendo hoje aí. Não vai dar certo nunca. Grande será a sua ruína e a sua tragédia. Porque não há possibilidade de dar certo. Não adianta você ver isso como família, porque não é assim que a palavra de Deus apresenta. É um outro nome, é uma outra situação para um outro momento. Mas só para trazer à luz aqueles que creem na palavra de Deus. Carne da minha carne chamará o quê? Varoa, mulher. Porquanto do varão foi tomada. Foi do homem que Deus fez a mulher, não fez outra coisa. Lembra do versículo anterior? Faltava uma auxiliadora idônea. Então, se o homem se ajuntar com quem não seja auxiliadora idônea, ele está cavando a sua sepultura. Se a mulher se ajuntar com alguém que não seja o homem pela qual ela veio a existir por sua carne, pelos seus ossos, ou seja, na sua costelinha, grande será a sua ruína. É como se você não seguisse à risca o início do projeto de Deus. Vai desabar no primeiro ventinho, um ralo que aparecer na existência. Porque não é projeto de Deus. Deixa eu voltar ao Carlinho. Carlinho, me dá três, vamos dizer assim, material extremamente necessário para fazer uma coluna que segure um prédio de 100 andares. O que você usa? Material, não vai falar quilometragem, não, só assim básico. O que você usa para fazer aquela coluna de sustentação? O que foi? CA o quê? Ferro 50? CA 50, CA 60. Você amarra ali, faz aquela amarração, e o que você joga para prender na terra? Cimento? Do bom e do melhor. Você coloca ali. Cimento. Você cava a estrutura. Tenta me entender aqui, por favor, tá? Porque eu não sou engenheiro, também não vou dar oportunidade para ele falar, senão vou dar uma aula de engenharia, não é o nosso caso aqui. Só para os irmãos e irmãs entenderem no projeto de Deus. Projeto de Deus para a família, homem e mulher. Foi Deus que fez. Perfeito? Perfeito? Vocês creem nisso? Família, homem, mulher e tal. Então você constrói um prédio, tem que fazer um prédio de 100 andares. Pode ser até de 2 andares, 1 andares. Carlinhos disse que tem que botar ferro não sei de quanto e tal, e cimento, cavar um buraco, toda engenharia e fazer. Carlinhos, ao invés de cimento, se eu colocar isopor, segura um prédio sem andar? É, isopor. Vou lá e jogo lá no buraco, vem cimento, boto um isopor. Não? Ao invés de ferro, eu posso usar palito de dente? Se eu usar isso, o que acontece? Mesmo que você construa. Vai cair. Vai derrubar. Por que vai cair um prédio? Claro que eu exagerei nos materiais. Exagerei, mas a intenção é exagerar mesmo. Por que aquele prédio não vai ter sustentação, meus irmãos? Nenhuma. Porque a base, a regra da construção do prédio foi o quê? Negligenciada. Não foi obedecida, não foi observada. E alguém falou assim, quem manda sou eu, pronto, e acabou. E eu faço do meu jeito e acabou. Assim que muitas famílias têm sido constituídas hoje. Quem manda sou eu, quem pensa sou eu, quem age sou eu. Eu não obedeço regras, principalmente a regras de Deus. Eu não creio em Deus, eu não creio na palavra. Então eu constituo a minha família como eu penso que tem que ser, e não como Deus quer que seja. Grande será a sua ruína. Por isso que nós estamos vendo famílias fragilizadas por aí. E coisas que nem é família, mas que estão dando nome de família. É muito palito de dente da sociedade. Ontem eu vi numa palestra, não sei se ainda é usada, eu até achei interessante, porque a pessoa que falou a palestra é uma pessoa bem atualizada, muito competente, assim, de Deus, perfeita, aos nossos olhos, né?
E eu lembrei do meu tempo lá atrás, que dizia que a família é a célula máter da... Quanto tempo eu não ouço isso? Ontem eu ouvi numa palestra, falei, Jesus, família é a célula quê? O que isso queria dizer para nós tempos atrás? Pode falar aí, EBD, sem problema. O que isso queria dizer? Hã? Pode falar, irmãos, é isso mesmo. É a matriz. Rege a norma da sociedade, é a base da sociedade, é a referência da sociedade. Agora olha para as Escrituras, chega a arrepiar. Quando eu arrepio assim, é Deus falando. Na palavra de Deus, o que primeiro aconteceu para a humanidade? O que Deus criou primeiro para a humanidade? A família. Quais são as células, a base da sociedade? Primeira célula, família. Segunda célula, alguém lembra? Eu nem lembro mais. Quem lembra? Quem estudava? Sociedade, igreja, Deus. Não vinha outras coisas? A primeira era a família. Por que era a família? Porque foi a primeira coisa que Deus criou. E o que hoje o discurso está sendo colocado? Invertendo isso, tirando a família dessa base singular da sociedade, da onde vai assim transbordando os bons costumes, a questão da moral, a questão do respeito, da convivência, para a sociedade. Agora é o contrário, a sociedade que está tentando, transbordar para a família os seus preceitos, ignorando a família como célula máter da sociedade. Ontem eu ouvi essa frase, fiquei assim pensando, meu Deus, mas a primeira célula que foi criada foi a família, é a base de tudo, foi Deus que criou. E fora desta criação, desse pormenor aí da criação de Deus, essa família está desajustada, ela é fadada ao fracasso, às tragédias. E se ela é criada conforme o pensamento de Deus e o projeto de Deus, ela precisa ter o quê? A manutenção diária, para que ela prossiga sendo referência para nós. Entenderam isso? Hoje você vai entender o porquê de muitas famílias que pulverizam. Porque, na realidade, a matéria-prima essencial para ela ser formada, na base, deixou de existir. E muitas das vezes nós achamos isso interessante, legal, normal. E não é. Nós mesmos estamos contribuindo muitas vezes para que a sociedade se destrua, fazendo seus projetos, desobedecendo o primeiro projeto principal, que é o projeto de Deus. A sociedade hoje tem sede na família, cachorro, o membro da família. Muitos eu vejo chamar de cachorro de filho. Pai, mãe, filho, neto, avô. Eu já falei isso aqui na igreja, recebi um zap um tempo atrás, dizendo assim, que geração esquisita. Que geração esquisita. Coloca os filhos na creche. Coloca os pais no asilo. E sai para passear com o cachorrinho. Refletiu? Não é minha não, recebi isso algum tempo atrás. Já falei aqui. Geração esquisita. Bota os filhos na creche. Bota os pais aonde? No asilo. E com quem que ele vai passear? E ainda levar um saquinho na mão? Mas não toca a fralda geriátrica do seu pai e da sua mãe. Não troca a fralda do seu filho, paga alguém para fazer. Mas tem gente também que paga alguém para catar as fezes do seu cachorrinho na rua, nem isso ele quer ver também. Tem gente que faz isso. Que geração. Paga não? Oi? Deixa lá mesmo, nem isso faz, né? O casal tinha privacidade, porque o filho faz o cachorro, coloca o cachorro no hotel para poder viajar. Sim, boa cooperação, mais uma novidade para nós aí, ó. Não quero filho, dá muito trabalho, mas tem um cachorro que quando viajar tem que deixar no hotel. Ou viajar para um lugar que aceita o cachorro. E paga para isso. É uma, como é que fala? É uma explicação, uma justificativa. Eu sempre, como pastor,
diante das pessoas que a gente consegue, que chega até o pastor para ser aconselhado, muita gente não gosta de ouvir pastor, não gosta, e eu respeito isso. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, tudo que você me disser, justifica e eu creio como verdade. Mas você não tem que primeiro se preocupar comigo, tem que se preocupar com Deus. É a Deus que você tem que convencê-lo que é verdade, porque é Ele que conhece o seu coração, é Ele que estava nesse momento contigo, Ele que sabe todas as palavras, Ele que ouviu, fez todas as coisas, eu não. Então a verdade que eu tenho é aquela verdade principal, primeira, que você me falou, eu acredito. Então eu ouço muitas justificativas sobre família, o porquê das coisas, mas eu sempre falo, olha, a mim você não precisa se preocupar se eu vou achar que é verdade ou mentira, você tem que se preocupar com Deus. Comigo todos se justificam, porque eu não sou onisciente nem onipresente, vale o que você fala. Agora, chega lá no seu quarto secreto e fala assim, isso, Senhor, eu contei essa história para o pastor, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu conselheiro, para o meu psicólogo, para o meu psicanalista, mas tu sabes que não é isso, né, Senhor? Então, família estranha, nós estamos vivendo esse projeto e construindo algo errado. Nada contra os cachorrinhos, por favor, em nome de Jesus. Nada. Se você tem um cachorrinho, cuida bem dele. Muito bem dele. Tem um gatinho? Muito bem. Eu tenho calopsita, cuido muito bem. Não é nem porque eu quero, porque minha esposa quer. Mas se ela quer, eu faço também, não tem problema nenhum. Eu sou meio estranho, sou muito estranho. Sou muito estranho. Como eu estou chegando a uma velhice, eu quero diminuir os meus trabalhos, minhas responsabilidades, para me curtir a minha velhice. Então, eu não vou arrumar animal e nem planta. Ok? Eu não arrumo, mas também não brigo com a minha esposa que ela arruma. Mas, de vez em quando, sobra para mim. Na hora que eu quero descansar, que eu quero dar um passeio, quem que eu vou pagar ou convidar para ir lá cuidar do meu animal? Vou dar trabalho para alguém, que muito carinhosamente vai falar assim, ok, pastor, eu vou lá. Mas o cara não quer ir, eu sei que eu estou atrapalhando a vida dele, porque ele vai lá na hora da folga dele também. Então, estou chegando à velhice, a coluna não é mais a mesma, a cabeça não é mais a mesma, a força não é mais a mesma. Então, eu falo assim, olha, eu não quero trabalho. E se Deus me permitir, eu quero sempre morar no térreo. Se Deus me permitir, sempre no térreo. Por que será? É mais fácil para socorrer, não tem escada. Se faltar energia, o elevador, até ligar o projetor e tal, se pegar fogo dali eu já saio rápido. O único problema é se der um terremoto, cai todo mundo na minha cabeça, mas aí também é demais, né? Não dá para pensar nessas coisas, né? Mas eu sou esquisito, sim, eu penso nessas coisas para mim. Oro, deixo Deus agir. Mas essa é o meu modo de viver, o seu, que você consiga viver bem daquela forma que você escolheu. Eu acho lindo chegar numa casa, a irmã passar ali, passei a manhã toda cuidando das plantinhas. Glória a Deus, é o que você gosta de fazer, né, minha irmã? Passei a manhã toda fazendo uma bonequinha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, passei com o meu cachorrinho. Amém, glória a Deus. Mas tomara que a casa esteja em dia, os filhos estejam em dia, o marido esteja em dia, que a mãe esteja em dia, que o avô esteja em dia, que a sua família esteja em dia também, com esse tempo que você dedica a essas coisas, acessórios da nossa existência. Não pode inverter, ok? Não pode inverter, porque foi Deus que fez. Porquanto do varão foi tomado. Vamos para frente, qual é o próximo versículo? Por isso deixa o quê? Agora. Por isso, vamos lá, igreja. Pai, e se une, tornando-se os dois. Eu sou impressionado com a matemática de Deus. Quando 2 e 2, 1 mais 1 é igual a 1. Explica isso aí, engenheiro. A matemática de Deus é tremenda. Ele fala, deixa o homem, né, pai e mãe, a mulher se une à sua mulher, tornando-se os dois, duas carnes, uma carne, mas não eram duas pessoas? Lembra lá o Auxiliador idônea? Como é que é a definição? Se ajusta perfeitamente, se tornando um. Não tem mais dois, é um só. É um só. E se isso não for observado, se isso não for experimentado todos os dias e mantido, começa aquele um começando a ter fragmentos e começando a montar um outro ser vivente no auxílio da sua existência do seu lado.
Aí realmente não é um só. Aí começa a ter 1,5, 1 e quase 2. Tem uns que já chega a 1 e mais 10. São vários pensamentos, conceitos e atitudes contrários ao outro. Não vai dar um só nunca. Pastor, tem marido que acha que a esposa é sua inimiga. Tem esposa que acha que o marido é seu inimigo e fica brigando, né? Na verdade, é o que eu falo, que tem papéis distintos. Sim. Combinar, se ajustar, né? E alimentar isso todos os dias. Então, no projeto de Deus, que é a família, Deus ordenou. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Então, vai construir uma nova família. Se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, mais uma célula, uma célula máter perfeita, criada por Deus, para construir a sociedade. Da onde dela vai vir tudo que é bom e agradável aos olhos de Deus para a sociedade. Vai emanar luz à sociedade. Então tem que ser perfeito a família. E para ser perfeita a família, como foi perfeito o projeto de Deus, que é a família, nós, quando tivermos que agir na família, precisamos obedecer à vontade de Deus. Para que essa célula máter da sociedade, que é um só, marido e mulher, que é um só, possa exalar tudo aquilo que é aceitável a Deus para o próximo, tornando-se exemplos. E dizendo, é perfeito, é possível viver assim. Um casamento, ter uma família perfeita aos olhos de Deus e que traz bons fluidos, gestos e atitudes e viver bem. Tudo isso passa pela manutenção. Passa pela vontade, pelo desejo da obediência à palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Se falharmos em algum momento, sofremos a consequência disso. É o que nós estamos vendo hoje na sociedade. Uma sociedade totalmente sem estrutura, que dá medo para nós. Mas aonde começou essa sociedade? Dentro da família. Quando a família começou a se afastar. Quando aqueles que se transformaram em uma só carne, não são mais uma só carne. A família se tornou num campo de batalha, de guerra. E dali, o que exala para a sociedade é o que nós respiramos dentro de casa. É o que nós passamos para as pessoas lá fora. Às vezes passamos isso sem perceber e às vezes passamos isso com intenção mesmo. Como revolta, enfim, está machucado, está revoltado, e fala, se eu vivo essa vida desse jeito, então fulano também tem que viver. Mas não percebe que em algum momento não assumiu que erramos, não seguimos o que Deus ordenou para nós. Porque a família é um projeto de Deus, irmãos. Se é um projeto de Deus, como está nas Escrituras, ela é perfeita. E Deus delegou ao homem a manutenção disso. Olha só o próximo versículo. Os dois se transformam em uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha só que pureza. Não havia, olha só que coisa, não havia um olhar crítico para o próximo. Não tinha nada que obstruía os olhos, tanto da mulher quanto do homem, em relação ao seu marido. Era uma vida de transparência tão perfeita, que eles conseguiam viver sem perceber os defeitos, sem perceber aquilo que pudesse constranger. Isso vai começar a acontecer após o quê? Adão e Eva não fazer a manutenção do seu casamento, que passava pela obediência à palavra de Deus. Eles desobedeceram. E a primeira consequência, que eles começaram a ver defeito um em outro. E esse defeito lhe trouxe vergonha e medo. E uma atitude que nós temos até hoje. Tentamos fugir de Deus, para que Deus não veja também a imperfeição que nós conseguimos ver primeiro em nós. Isso é muito profundo para nós. Eu creio que deixa eu primeiro falar uma coisa. Deus sabe todas as coisas antes mesmo de acontecer, ok? Perfeito?
Eu creio assim. Mas nós, na nossa ignorância, muitas vezes, nós sabemos que erramos e tentamos já de primeiro excluir Deus, como se Deus não tivesse visto nada e nem percebido nada. Aí eu tento fugir e me esconder de Deus, como se Deus não tivesse condição de ir aonde eu estou e já saber o que eu tinha feito com antecedência. Foi o que Adão fez. Pecou, primeira coisa, vamos esconder, porque assim Deus não vê o que nós fizemos. Deus já sabia. É o que nós estamos fazendo hoje. Tentando esconder daquele que nos criou, tentando esconder daquele que nos deu um projeto perfeito e que nós destruímos, e achando que Deus ainda não viu o nosso erro e o nosso dano que nós provocamos dentro da nossa casa. Escondemos. Só, queridos, não vou continuar a leitura. Qual versículo nós paramos aí? 25, nós estamos encerrando, né? E também termina o capítulo, depois vai para a queda. Só que nós hoje precisamos retornar a uma consciência de que Deus nos deu um projeto perfeito e que se nós gastarmos um pouquinho mais de tempo, podemos restaurar esse projeto, conforme a vontade de Deus. E não fugir do projeto, e não largar o projeto, não abandonar o projeto. Porque quando isso acontece, grande será a sua ruína e a ruína daquele projeto também. O que precisa é que nós possamos voltar ao lugar onde que Deus nos colocou e ali remover todos os materiais que não foram de Deus, todas as atitudes que nós fizemos que não eram de Deus, toda a conduta que não era de Deus, e ali falar assim, eu quero restaurar esse projeto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus, com certeza, tem interesse que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Não abandone esse projeto. Então não abandone a sua casa. Não abandone os seus filhos. Não abandone o que o Senhor tem colocado em suas mãos, porque era perfeito. E agora, com a graça de Deus, podemos sim retornar a este lugar, retomar esse projeto e restaurá-lo, para que Deus seja glorificado e que a nossa família seja restaurada e abençoada, porque Deus, a família, é um projeto de Deus, irmãos, dentro do que a Bíblia nos apresenta. O que sair daqui de fora disso é ruína, é tragédia, não será bom. Eu encerro voltando lá no início. Lembra que Deus criou todas as coisas, falou assim, Adão, dá um nome a todo mundo aí, vai trabalhar? E depois Deus percebeu que faltava ali a mulher auxiliadora idônea. Deus deu a Adão, para que no final do expediente, talvez você parou já de brincar com seu esposo, sua esposa dentro de casa. Talvez um toque do seu esposo, você fala assim, velho chato, sai daqui, o que você está querendo? Nada. Ô velha, para com isso. Para com isso. Se seu marido te deu um toquezinho, é bênção. Não recuse, não repule o seu companheiro para que isso aconteça no final do dia. Você fica o dia todo, senão você vai morrer de fome. Mas tem uma horinha lá que vocês têm que parar e rolar para lá, rolar para cá. Tirar um dia, ô amor, vem cá. Fala, irmão. Fala alto. Lava vasilha. Aí você foi tremendo. Aí você ganha tudo. Ganha tia. Aí é beleza, né? É isso aí mesmo, autoajuda, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Mas que no final, me lembra aí que eu não separei esse texto aqui. A melhor paga do seu trabalho, aí, quem tem aí? Quem é melhor paga do seu trabalho, uma coisa assim, trabalhador do seu trabalho, é melhor paga, né? Vamos trazer esse raciocínio para a vida conjugal. Você fez por merecer, então, delícia! Não é isso? Achou aí? Tá, mas vocês sabem que é bíblico, não é isso? Mas não é nesse contexto, estou levando para esse contexto, estou pedindo essa licença para forçar aqui a interpretação. Mas não é isso? Não é? Você está bem em casa, cara. Que isso? Conversa um pouquinho. Antes de sair para trabalhar, vai lá, olha, papai vai trabalhar, mas estou torcendo por você, se cuide direitinho.
Gasta tempo. Faz de novo, começa de novo, é possível. Coragem de chegar e abrir o coração, comece com boas intenções agora e não se preocupe com o ataque, com as setas inflamadas. Você nunca fez isso, está fazendo agora? Eu, hein? Está ficando doido, está ficando maluco, está virando um velho babão de Deus. É bonito, é perfeito. Deus te entregou na sua mão para você cuidar e zelar e viver. Para no final da tarde você sentar ali no lugar da sua casa, em algum lugar que você...